Deixe-me falar de meio ambiente. Eu não preciso gastar tempo aqui convencendo vocês da gravidade da mudança climática. Eu acho que a frequência de eventos climáticos extremos fala por si. Eles se sucedem, os jornais, a mídia, todo dia trazem o adensamento de eventos climáticos extremos no mundo, inclusive aqui no Brasil, infelizmente. A pergunta que eu quero levantar com vocês e que eu vou enunciar um encaminhamento de resposta é a seguinte: como nós chegamos a isso? Como é que a humanidade, em grande medida sem se dar conta, foi produzindo um desequilíbrio desta magnitude que hoje nos ameaça e que é provavelmente o principal desafio da espécie humana no século XXI? Eu quero argumentar que por trás desta realidade está um defeito constitutivo do sistema econômico que dominou o século XX. A economia de mercado regida pelo sistema de preços. Não é uma escolha individual e não é uma política econômica que produziu essa situação perigosíssima. É o fato de que o sistema de preços, com o qual todos nós trabalhamos, todos os dias praticamente da nossa vida, ele é absolutamente cego quando se trata de sinalizar o impacto cumulativo das nossas escolhas como produtores e consumidores sobre o meio ambiente. Para que isso não fique muito abstrato, eu vou dar um exemplo bem concreto. Você pega um avião e atravessa o Atlântico, coisa que hoje é feito em grande escala. Mas é apenas um exemplo, eu poderia citar milhões de outros. O que é que você paga quando você compra o bilhete? Você paga o combustível, você paga a depreciação do equipamento, você paga o serviço de bordo, o piloto, você paga até mesmo o aeroporto que você está usando. Você não paga nada pelo CO2 emitido no trajeto. É como se não tivesse custo ambiental você cruzar o Atlântico. Só que tem. E você emite mais CO2 como um passageiro num avião ao cruzar o Atlântico do que um indiano durante um ano no meio rural. O 1 bilhão de habitantes no topo do consumo, no topo da renda do mundo, é responsável por metade das emissões globais de CO2. Nós somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes. O 1 bilhão que está no topo, sozinho, é metade do CO2 que causa a mudança climática. A correção desse problema passa necessariamente, eu estou usando uma palavra forte, por uma correção do sistema de preços, do mercado. Os preços relativos dos bens e serviços vão ter que incluir o custo ambiental que eles incorporam. Coisas que são onerosas ambientalmente vão ficar mais caras, coisas que não são onerosas vão ficar relativamente mais baratas. Acordos internacionais são ótimos, são muito bem-vindos, mas não são cumpridos. Nós vimos Kyoto, nós estamos vendo Paris. Se não corrigirmos essa sinalização do sistema de preços, nós não vamos tratar a raiz do problema. Nós temos que receber sinais que incorporam todo o custo daquilo que nós estamos produzindo e daquilo que nós estamos consumindo. Demografia. Um tema que me interessa de perto na medida em que eu me aproximo dos 70 anos. A expectativa de vida ao nascer no mundo aumentou mais nos últimos 40 anos do que nos 4.000 anos precedentes. O grupo etário que mais cresce é o grupo acima de 60 anos. Uma excelente, uma extraordinária notícia. Nós vivemos muito mais do que viviam os nossos antecessores. Porém, traz tremendos desafios. Primeiro, de ordem econômica. O financiamento de uma população crescente de idosos que já não está
no mercado de trabalho. Tem um problema de distribuição entre gerações. Mas não é só isso. Pelo menos tão importante quanto isso são os desafios existenciais de uma vida longa. É inevitável, a não ser que avance muito a ciência do rejuvenescimento, coisa que, aliás, eu estou estudando, e se vocês quiserem a gente pode conversar depois, e está avançando, tem descobertas inacreditáveis, mas a não ser que avance muito em curto período de tempo, nós vamos ter que repensar o ciclo de vida, porque a etapa mais longa da nossa vida será o que nós chamávamos antigamente de velhice, e vamos continuar chamando de alguma maneira. E uma velhice boa, uma velhice saudável, uma velhice prazerosa, ela não pode ser calcada nos valores de realização da juventude, porque as condições são diferentes. Se nós não desenvolvermos um equipamento espiritual, um equipamento intelectual, um equipamento estético de valores, as nossas velhices vão ser amargas, porque nós vamos viver nostalgicamente pensando em como foram bons os dias da juventude que passaram. Repensar este novo ciclo de vida, esta crescente presença da terceira idade, para todos nós, na nossa convivência e na nossa própria existência, não é só repensar esta etapa da vida, é repensar todo o ciclo de vida. Se nós não tivermos, quando chegar essa etapa da vida, uma atividade que nos sustente, que dê sentido e que estruture o nosso uso do tempo, nós vamos morrer de tédio ou de vodka.